Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em Cristo Senhor e trabalhando copiosamente para o bem de toda a sociedade, trabalhando ardorosamente na causa da salvação de toda a humanidade, anunciando o Evangelho e orando com fé em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela cura, pela libertação de todos os seres humanos. Que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, todos os seres humanos que estão sofrendo qualquer tipo de enfermidade sejam curados, sejam libertados e vejam novas todas as coisas. Hoje nós estamos celebrando a grande festa da Santa Mãe de Deus, Nossa Senhora de Lourdes. No ano de 1858, a Imaculada Virgem Maria apareceu a Bernadette de Soubirous nas cercanias de Lourdes, na França, na gruta de Mazarielle. Por meio desta humilde jovem, Maria Imaculada convida os pecadores à conversão, suscitando na Igreja grande zelo pela oração e pela caridade, sobretudo no que diz respeito ao serviço dos pobres e dos doentes. A Santíssima Virgem Maria aparece a Bernadette de Soubirous e declara: Eu sou a Imaculada Conceição, na qual, no dia 8 de dezembro de 1854, havia sido proclamado o dogma da Imaculada Conceição, que, como comenta São Bernardo Abade, assim quis Deus que da Imaculada nascesse o Imaculado. E no ano de 1858, a Imaculada Conceição da Virgem Maria revela a Bernadette de Soubirous em Lourdes: Eu sou a Imaculada Conceição, pedindo grande zelo pela oração e pela caridade, ter caridade com os pobres e com os doentes. Que neste dia estamos orando por todas as pessoas que estão enfermas, ou seja, é o Dia Mundial dos Enfermos. Estejamos juntos, orando com fé em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela cura, pela libertação de todos os seres humanos que estão enfermos. Que a Rainha de Misericórdia, Nossa Senhora de Lourdes, a saúde dos enfermos, interceda por todos os seres humanos e que todos os que estão enfermos sejam curados. Aurora luminosa da nossa salvação, de vós, Virgem Maria, nasceu o sol da justiça, que nos veio visitar lá do alto como luz, que ilumina todo homem. Oremos. Ó Deus de misericórdia,
socorrei a nossa fraqueza, para que ao celebrarmos a memória da Virgem Imaculada, Mãe de Deus, possamos, por sua intercessão, ressurgir de nossos pecados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele, vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, e vai para a fossa? Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é, que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, São Marcos, em sua catequese mistagógica cristológica de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo anunciando a boa notícia do reino e curando todos os tipos de doenças e enfermidade das pessoas. Hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo conta uma parábola. O que é uma parábola? É uma comparação indireta para que compreendamos os mistérios do reino de Deus e as vivamos. Bem sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo fala diretamente e indiretamente. Indiretamente por meio de parábolas. Hoje o Senhor pede para todos escutar bem e compreender. O que torna o ser humano impuro? Bem sabemos que o que entra pela boca do ser humano não torna o ser humano impuro jamais. Todos os alimentos são saudáveis, são puros. O que torna o ser humano impuro
é o que sai de dentro do seu coração. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, cada um de nós precisamos ter o coração puro, um coração manso e humilde. Bem sabemos, é o que sai do nosso interior. O que sai do interior do ser humano é o que torna o ser humano impuro. E assim, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo fez essa comparação indireta. Contou para todos compreender: o que torna o ser humano impuro não é o que entra pela boca, mas é o que sai do interior, que é de dentro do coração do ser humano que saem as maldades, as calúnias, as invejas, o orgulho, a falsidade, a hipocrisia. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que todos compreendam que o que entram pela boca do ser humano não torna o ser humano impuro jamais. A lógica é que todos os alimentos são puros, são saudáveis. Compreendamos bem e olhemos bem como está o nosso interior. Precisamos estar puros interiormente, com o coração puro, um coração semelhante ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo declarou que todos os alimentos são puros, mas é o que sai do interior do ser humano é o que torna impuro. Que bem sabemos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, quem tem o coração duro, um coração cheio de falsidade, dali está impuro, vive a impureza. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é do interior do ser humano que saem as más intenções, as imoralidades, os roubos, os assassínios. Quem deixa o mal agir tem só as más intenções, vive na imoralidade e saem os roubos e comete os assassínios, os adultérios, levantando falso testemunho no próximo, as ambições desmedidas, provocando maldades e fraudes, devassidão, que é devassidão, é devastar o próximo, levantar falso testemunho, a mentira, a inveja, ter inveja das coisas do próximo. Como é triste isso! Nós vemos em nosso cotidiano a inveja rolando solta nas comunidades do dia a dia, de trabalho, do dia a dia. Como é triste ver isso! A calúnia, que é o falso testemunho. O orgulho é ser orgulhoso, ter o coração de pedra. A falta de juízo, não ter juízo, viver na imoralidade, na falsidade, na idolatria. Bem sabemos que são todas essas coisas que saem do interior do ser humano, que torna o ser humano impuro, que deixa o ser humano na impureza. Cuidado! Por isso, precisamos ser puros de coração, estar interiormente purificados. E bem sabemos que todos os alimentos são sagrados. Tudo que entra na boca do ser humano jamais torna o ser humano impuro. E o que torna o ser humano impuro são essas coisas.
que torna o ser humano impuro, a falta de juízo, a imoralidade, o orgulho. Aí sai para prejudicar o próximo. Quem tem essas coisas, as imoralidades, a inveja, a calúnia, etc., se converta, mude de vida agora. Mude de vida, faça penitência, tenha amor e caridade e busque verdadeiramente a Deus. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades, que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos juntos, orando uns pelos outros. Sejamos puros de coração e vejamos novas todas as coisas. Virgem Maria, Mãe